Olá pessoal, eu sou Eliane Vieira, professora de língua portuguesa. Hoje eu vou falar sobre regência verbal, retomando essas aulas do YouTube. Hoje é a nossa aula de número 10 e eu vou dividir esta aula em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre o que é de fato a regência verbal e depois eu vou falar dos verbos mais cobrados em concurso público. Lembrando que o meu e-mail é prof.elianevieira@gmail.com. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar e-mail para mim que eu respondo. E também tem um blog. O endereço está aqui, português-concurso.blogspot.com. Eu convido vocês a visitarem esse blog. Tem várias aulas lá, tem exercícios para concurso, tem áudios, tem os próprios vídeos do YouTube, tem uma seção que é direcionada a indicações de livros, enfim, tem bastante coisa. Se vocês quiserem visitar, eu agradeço a visita de vocês. Então vamos lá, vamos à aula. Nós não podemos perder muito tempo, porque nós só temos, infelizmente, 10 minutos. Então vamos à regência verbal. O que é de fato a regência verbal? Bom, a regência é a relação de subordinação, de dependência que existe entre verbo e complemento. Complemento, obviamente, verbal. Então, a essa relação, a relação que uma palavra, que o complemento tem em relação ao verbo, essa relação de dependência, a gente chama de regência. E, obviamente, verbal, porque eu estou falando de verbo e complemento verbal. Vale lembrar o seguinte: quais são os conceitos que a gente já precisa ter estabelecido para esta aula? Preciso saber o que é predicação verbal, ou seja, quando o verbo é transitivo direto, transitivo indireto, ou os dois, ou verbo intransitivo, enfim, eu preciso saber a predicação do verbo. E também preciso saber, obviamente, quais são os complementos verbais, Objeto direto, objeto indireto, ou objeto direto e indireto para os verbos transitivos diretos e indiretos. Além de saber também as preposições, porque nessa relação de dependência, alguns verbos se relacionam com seus complementos através de uma preposição. Isso é fundamental você saber. Enfim, recapitulando algumas coisas, como essa é uma aula inicial sobre este tema, recapitulando algumas coisas, eu tenho, em relação à predicação verbal, os verbos eles podem ser transitivos diretos. Obviamente, eles pedem um complemento que não precisa de preposição. Então, vou colocar aqui, sem preposição. Tudo bem? A esse complemento sem preposição exigido pelo verbo, eu chamo de objeto direto. Tranquilinho, sem problema. Um exemplo? Ótimo. Então, vamos lá. Comprei o livro. Quem compra, compra alguma coisa. O que eu comprei? O livro. Então, o livro é o objeto direto e o verbo comprar é transitivo direto. Também existem os verbos transitivos indiretos. A diferença do transitivo direto para o indireto é que o indireto ele pede preposição, com preposição. E a esses complementos preposicionados, complementos verbais preposicionados, dá-se o nome de objeto indireto. Um exemplo: gostei do livro, seguindo a mesma temática de cima. Então, quem gosta, gosta de alguma coisa, lembrando que de é uma preposição, Aqui, professora, não está aparecendo o de é, mas está aparecendo do, do. Lembrando que aqui eu tenho a preposição de, acrescida, somada, combinada com um artigo definido masculino o, por isso do livro. Então, quem gosta, gosta de alguma coisa. De que eu gosto? Eu gosto do livro. Então, do livro aqui é o objeto indireto. E existem aqueles verbos que pedem os dois complementos. Eu chamo de verbo transitivo direto e indireto. Então, eu tenho dois complementos. Obviamente que um complemento, vou botar sem preposição, abreviado, mais outro complemento, um segundo complemento, com preposição. Um exemplo: dei o livro a você.
Ótimo. Quem dá, dá alguma coisa. O que eu dei? O livro. O livro não tem preposição, somente o artigo. Então, ele é o objeto direto. Dei a quem? Dei o livro a você. Esse a aqui é uma preposição exigida pelo verbo dar, não é isso? Antes do pronome. Então, dei o livro a você tem uma preposição, é o objeto indireto. Então, essa é a relação que a gente precisa estabelecer, esse é o conhecimento inicial que a gente precisa ter para saber a regência de um verbo. Então, aqui basicamente eu já até falei propriamente da aula, mas eu quero falar, por exemplo, de alguns outros verbos também. Hoje, nesta aula eu não vou entrar propriamente nos que são assim, os que mais caem em concurso público. Eu quero deixar isso para uma segunda aula. Então repare que o seguinte, verbo transitivo indireto pede um objeto indireto. Ótimo, mas por que pede essa preposição? Porque essa preposição ela é ela que vai fazer essa ligação de subordinação com o verbo. Então eu não falo, e também semântica, né? Há uma relação semântica para essa preposição estar ali. Então eu não falo gostei o livro, eu não falo dei o livro você. Então eu falo gostei do livro. Então essa relação de subordinação é marcada pela preposição de. Quem gosta, gosta de. E, obviamente, há uma clareza semântica quando a gente coloca essa preposição e, obviamente, marca a regência do verbo transitivo indireto. Então, um outro verbo que a gente usa também é o verbo, por exemplo, namorar. A gente usa bastante assim, eu namoro com fulano, eu namoro com o João. Opa, mas o verbo namorar é um verbo que não exige a preposição com. Então, quem namora, namora alguém. Então, quem namora, namora alguém. Veja que esse alguém não tem uma preposição antes dele. Eu não falo namoro a alguém, nem namoro com alguém. Então, o verbo namorar é um verbo transitivo direto. Obviamente, se é um verbo transitivo direto, vai funcionar da mesma forma que os exemplos que eu dei aqui em cima. Ó. Ele vai exigir um complemento sem preposição, portanto, um objeto direto. Então, namoro o João. Acabou. Namoro o João. Incorreto falar namoro com o João e também escrever namoro com o João. Porém, você fala verbo casar. Olha, quem casa, casa com alguém. Então, verbo transitivo indireto pede, portanto, um objeto indireto. Quem casa, casa com alguém. Casei com o João. Ótimo. Só que o verbo casar também, num outro sentido, numa outra semântica, ele também pede o complemento sem a preposição. Ó, eu posso colocá-lo como transitivo direto, exigindo apenas um objeto direto. Eu falo assim, ó, eu casei o João. Ó, eu casei o João. Então aqui, por exemplo, se fosse um padre, ele poderia perfeitamente, ou um pastor, tanto faz, eu casei o João, né? É óbvio que aqui ele pode dizer casou com o João se fosse um outro sentido, né? No sentido de matrimônio, né? De estar junto com. Agora, no sentido de você realizar a cerimônia de casamento, aí eu posso classificar o verbo casar como verbo transitivo direto, pedindo, portanto, um objeto direto, que é aquele objeto sem a preposição. E repare que essa preposição ela não é obrigatória. Por que eu estou falando isso? Porque existem verbos transitivos diretos e um objeto direto que pede, que tem, na verdade não pede, mas tem uma preposição. Eu posso falar assim, ó, amo a Deus.
Opa, perfeito, ó. Amo a Deus. Ah, professora, mas quem ama, ama alguém. Então, verbo transitivo direto.